dia aos irmãos. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos começar o nosso culto desse domingo, orando, agradecendo a Deus pela semana que tivemos, por essa semana que se inicia e pedindo para que Ele esteja constantemente conosco. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, maravilhoso é o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado para com o Teu povo diariamente. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou. Nós Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor nos amou. Nós amamos uns aos outros e que nós possamos expressar esse amor através do nosso culto a Ti, através da adoração a Ti, através também do nosso testemunho às pessoas que nos observam, às pessoas com as quais nós convivemos. Meu Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações neste domingo de manhã, que o nosso espírito esteja pronto para ouvir as orientações que o Teu Santo Espírito tem para nos dar, Senhor. Fala aos nossos corações, receba o nosso louvor, a nossa adoração, abençoe a cada lar, a cada família que está participando deste culto. Essa é a nossa oração com perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, João capítulo 3, de 6 a 8. João capítulo 3, de 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz, e ao perdido vida traz.
Convido a você agora, nós vamos orar, momento de intercessão, vamos orar uns pelos outros, colocando os nossos pedidos, as nossas aflições perante o altar do Senhor. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença. Ó Deus, te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, Senhor. Ó Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos orientando diariamente para que não venhamos a cair nas faltas novamente, Senhor. Teu Santo Espírito possa continuar nos enchendo, Senhor. Que nós possamos ser transbordados do Teu Santo Espírito e fazer aquilo que o Senhor tem orientado através da Tua Palavra, através das mensagens, através das músicas, Senhor, que nós possamos obedecer a Tua vontade, Senhor, para assim glorificarmos o Teu santo nome. Ó Deus, pedimos pelos muitos irmãos que estão enfermos, Senhor. Te pedimos pela vida do Tiago, pela vida da Eudene, pela vida da Lígia, pela vida do Jonathan, Senhor. Pessoas que estão com Covid, Senhor, que a Tua graça, a Tua mão curadora, Senhor, esteja agindo diariamente, Senhor, a cada momento na vida desses irmãos, e que eles usem isso, Senhor, para testemunhar a Tua glória, o Teu poder e o Teu amor, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos pelas lutas diárias que o Senhor tem nos dado, porque elas, sem dúvida, Senhor, nos têm aproximado de Ti, tem nos mostrado, Senhor, o quanto somos dependentes de Ti, o quanto, Senhor, os nossos planos são falhos, o quanto os nossos planos, Senhor, que não estão na Tua vontade, Senhor, são simplesmente inexistentes. Ó Deus, que nós possamos entendermos que não somos eternos aqui nesta terra, Senhor, que nós devemos viver a nossa vida para Te glorificar, para evangelizar, Senhor, para amar uns aos outros na Tua palavra, Senhor, pregar a verdade, Senhor, às pessoas que estão perdidas, viver, meu Deus, para a glória de Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Nós também amamos a Ti e amamos aqueles nossos irmãos que também foram salvos por Ti e amamos, Senhor, as vidas perdidas pelas quais estamos aqui, Senhor, para levar o Teu nome a cada uma delas. Esteja abençoando a vida do pastor, Senhor, abençoando a sua família, esteja abençoando os nossos irmãos que têm condições de se reunir com a sua família, de ter o culto, Senhor, de orar. Nós também te pedimos, Senhor, abençoe aqueles que vivem sós, Senhor, que têm esse momento de comunhão, de alegria contigo e com os irmãos, Senhor. Fala aos corações, cuida de cada um, que Teu Santo Espírito cuide de cada uma das nossas aflições. E Tu sabes, Senhor, que são muitas. Mas sabemos que Teu Santo Espírito é capaz de cuidar, de nos dar paz. Dê paz, Senhor, também às famílias enlutadas. Senhor, te peço pela Vanessa, Senhor, Vanessa Santos, ali, que nós conhecemos em Rio Verde, que perdeu seu pai. Senhor, que Teu Santo Espírito esteja confortando aquele coração, Senhor. E nós te agradecemos, te louvamos porque o Senhor tem nos dado, Senhor, a alegria de levar o Teu nome às pessoas perdidas. O Senhor tem nos dado a internet como ferramenta para que entrássemos em lares, Senhor, que jamais teríamos a oportunidade de entrar. E o Senhor fez isso com um propósito, Senhor, para que o Evangelho alcance mais pessoas. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoe, Senhor, a Bruna, amiga da Fernanda, Senhor, que ela possa, meu Deus, ouvir da Tua palavra, Senhor, que ela possa ter a alegria da Tua salvação. Também te pedimos pela aluna da irmã Áurea, Senhor, fale ao coração dela, Senhor, que Teu Santo Espírito faça um milagre naquela vida, ó Deus. São essas nossas orações que nós te pedimos, colocamos no Teu altar, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Cristo sabe.
Vamos ler a palavra de Deus, Atos, capítulo 2, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios de Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Pantilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou estão bêbados. Amém? A igreja adorando ao Senhor. Vence Avner, ele dizia assim: não vamos transformar o mundo pela crítica nem pela conformidade, mas sim pela combustão dentro de vidas inflamadas pelo Espírito de Deus. A igreja primitiva não tinha nada disso que nós vemos hoje como fórmula para o sucesso de uma igreja. Não tinha propriedades, não tinha dinheiro, não tinha influência política, não tinha status sociais, muito pelo contrário. No entanto, ganhou multidões para Cristo, alcançou vidas para Cristo e veio a implantação de várias, inúmeras igrejas também por todo o mundo romano. Isso se deu, irmãos, pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, pela capacitação do Espírito Santo por pessoas inflamadas de Deus. Esse mesmo poder que o Espírito Santo deu para os nossos irmãos naquela época também está disponível para nós hoje. Também podemos fazer uso dela para sermos testemunhas eficazes de Cristo. Quanto melhor nós entendemos a forma como o Espírito operou nos Pentecostes, melhor também poderemos nos relacionar, experimentar a ação do Espírito Santo e do seu poder nas nossas vidas. E ao estudar os acontecimentos relacionados a Pentecostes, é importante separar elementos essenciais de elementos secundários. Nós vamos ver nesta manhã 4 elementos, 4 ações do Espírito Santo que foram essenciais para que a igreja adorasse ao Senhor, para que a igreja avançasse, para que ela se estabelecesse. E nós vamos ver que o Espírito veio e o povo ouviu o som de um vento impetuoso e viu línguas de fogo. O Espírito batizou e encheu os cristãos e eles falaram enquanto louvavam a Deus. E nós vimos aí em várias línguas. O Espírito deu poder a Pedro para pregar e tocou o coração dos ouvintes, de modo que a gente vai ver, talvez no próximo domingo, que tocou ali mais de 3.000 vidas presentes. Então nós vamos estudar nessa manhã 4 pontos, 4 ações do Espírito Santo que ele teve na vida da igreja. Que ele veio, que ele batizou, o Espírito encheu e que o Espírito falou. Então o Espírito veio. Esse é o primeiro ponto que nós vamos ver nesta manhã. O Espírito Santo já estava operando ali até mesmo antes do Pentecostes. Ele havia se mostrado ativo ali na criação. No Antigo Testamento nós também vemos a ação do Espírito Santo. Na vida do ministério de Jesus nós vemos a ação do Espírito Santo. Mas 2 coisas, porém, não seriam mais as mesmas, porque o Espírito Santo passaria a habitar nas pessoas e não apenas vir sobre elas, como acontecia,
e a sua presença seria permanente, não mais temporária. Então Sansão, quando se enchia do Espírito Santo, ele tinha a força, o Espírito Santo vinha, fazia ação nele e depois o Espírito Santo saía. Mas agora isso mudou, não há mais a presença temporária, e sim uma presença permanente do Espírito Santo. O Espírito também ele não poderia ter vindo antes, porque era essencial que Jesus cumprisse todo o propósito na vida dele, que ele nascesse, que ele morresse, que ele ressuscitasse e voltasse ao céu, a fim de que o Espírito Santo fosse concedido aos cristãos. Convém lembrar a sequência do calendário judaico em Levítico das Páscoas, Primícias e Pentecostes. Então a vinda do Espírito Santo foi acompanhada de 3 sinais maravilhosos, sinais miraculosos: o som de um forte vento, aparição de línguas, ou aparência de línguas de fogo, e os cristãos louvando a Deus em várias línguas. Tanto no hebraico quanto no grego, a palavra usada, espírito, também significa vento. O povo não sentiu o vento, mas ouviu o som do vento. É provável que os cristãos estivessem no templo quando isso aconteceu. E o termo aí, casa, em Atos 2:2, pode se referir também a templo. Então as línguas que pareciam línguas de fogo, elas simbolizavam um testemunho poderoso da igreja ao povo. Campbell Morgan lembra que nossas línguas podem ser abrasadas pelo céu ou pelo inferno. Nesse caso aqui, como línguas de fogo, quando o Espírito veio, ele veio chamando a atenção da população, chamando a atenção dos cristãos. E é interessante como a gente vê como cada um reagiu. Os cristãos reagiram de uma maneira, eles receberam ali o Espírito Santo falava através deles, nós vamos ver isso aqui também. Pessoas que não eram cristãs entendiam, ou seja, aquelas pessoas que o Espírito Santo tocou, elas entendiam nas suas próprias línguas, e tinham aquelas que zombavam, aquelas que o Espírito Santo não incomodou o coração deles. Então, o primeiro ponto, o Espírito veio. O segundo ponto, ou a segunda ação do Espírito Santo, o Espírito batizou, no verso 1:5. O termo grego baptizo, ele tem 2 significados, um literal e um figurativo. Literalmente a palavra significa submergir, mas no sentido figurado, ele significa ser identificado com, ou seja, um batismo que você passa a ser identificado. Então eles passaram ali a ser identificados como cristãos, foram identificados com o Espírito Santo de Deus. O batismo do Espírito é o ato pelo qual Deus identificou os cristãos com o cabeça da igreja, que é Cristo exaltado, e formou ali o corpo espiritual de Cristo na terra. Depois leiam 1 Coríntios 12 a 14, fala sobre isso. Mas em termos históricos, isso ocorreu em Pentecostes, e hoje, sempre que um pecador se converte, sempre que um pecador crê em Jesus, ele nasce de novo, e há essa ação. Quando lemos sobre o batismo no Novo Testamento, devemos usar sempre o discernimento, a fim de entender que o termo deve ser identificado de modo literal ou de modo simbólico. Por exemplo, em Romanos 6, 3, 4 e Gálatas 3, 27, 28, por exemplo, a referência é simbólica. Ali está falando de um simbolismo. Uma vez que o batismo com água, ela não leva à salvação, ela mostra que você se arrependeu, ela mostra o seu convertimento, a sua conversão, mas não necessariamente significa a sua salvação, não leva o pecador a ser perdoado. Somente o Espírito pode fazer esse arrependimento dos pecados. O batismo com água é um testemunho público de identificação com a pessoa de Jesus, enquanto o batismo com o Espírito é a experiência pessoal e particular que identifica a pessoa com Cristo. É importante observar também que o batismo do Espírito ocorreu em 2 estágios. Os cristãos judeus foram batizados e passaram a fazer parte do corpo de Cristo ali na casa de Cornélio.
Então é importante, o Espírito batizou aqueles primeiros cristãos, eles tiveram o batismo do Espírito Santo. Hoje nós recebemos o batismo nós recebemos o Espírito Santo quando nós nos convertemos, quando somos convencidos do nosso pecado, quando aceitamos a Cristo como Jesus e Salvador, quando cremos que Ele morreu em favor dos nossos pecados. Então nós recebemos o Espírito Santo para fazer parte do povo de Deus, para nos identificar com Cristo, para termos o Espírito Santo de Deus habitando em nós e nos direcionando. Então, segunda ação, o Espírito batizou. A terceira ação do Espírito Santo, o Espírito encheu. Ao encher a pessoa, o Espírito ele lhe dá o poder de testemunhar para servir a Deus. Atos 1, 8, nós já lemos sobre isso na mensagem passada. Nós não somos exortados a ser batizados pelo Espírito, pois esse é que Deus fez para as pessoas de uma vez por todas. Então não é necessário que você seja batizado todo dia, toda semana, todo mês, ser batizado pelo Espírito Santo. Perdão, porém Deus ordena, sejamos cheios do Espírito Santo. Efésios 5, 18 fala sobre isso, porque nós precisamos do poder do Espírito Santo constantemente, a fim de servirmos a Deus com eficácia. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa ação, a nossa visão, nosso trabalho, ele é mais edificante, ele é mais eficaz. Quando estamos vazios do Espírito Santo, nós começamos a viver as nossas próprias vidas e deixando o Espírito de lado, extinguindo o Espírito. Vamos fazer tudo que não agrada ao nosso Deus. Em Pentecostes, os cristãos ficaram cheios do Espírito Santo, experimentaram o batismo e depois disso foram novamente enchidos pelo Espírito Santo em várias ocasiões. Atos 4:8 fala sobre isso, Atos 4:31, Atos 9:17, Atos 13:9 também fala sobre isso, mas não receberam outros batismos. Importante, não receberam outros batismos. Alguém pode perguntar que diferença faz usar uma palavra ou usar outra? Importante é ter a experiência, alguém pode dizer, mas é impossível você aplicar isso tanto nesse ponto quanto também em outras áreas. Imaginemos usar na medicina, usar na mecânica, na culinária, do ponto que você entender. Um médico havia uma receita de aspirina ou de arsênio, tanto faz, seria a mesma coisa, teria o mesmo efeito. O arsênico serve para determinada coisa, a aspirina para outra. Ou então um mecânico dizer ali que fala, não, olha, seu carro a gente precisa trocar o atuador, ou então a gente precisa trocar o motor de partida. Então são coisas diferentes, palavras diferentes para coisas diferentes, não se relacionam com a mesma finalidade, não tem a mesma finalidade. Então o Espírito Santo revelou a verdade por meio de palavras. 1 Coríntios 2, 12 e 13 ele fala sobre isso. E essas palavras devem ter determinados significados e jamais alterados. A gente tem visto muita confusão nas igrejas, muitas confusões aí em outros aspectos por palavras serem mas utilizadas. Quando certa vez passou uma reportagem no Fantástico e falava lá sobre um pastor que interpretou falando sobre a mulher, ele lendo uma passagem fala lá sobre a mulher adúltera, e ele entendeu para ele chegar a essa mulher e adulterar, ou seja, cometer o adultério. Ele fez confusão nisso. Então até quando o repórter falou, não, mas a leitura do senhor está errada, aqui não é adultera, é adúltera. Então o acento fez muita diferença. Imagina uma palavra mal interpretada. A regeneração, ela não deve ser confundida com justificação. A expiação não pode ser confundida com propiciação, com adoção. Cada uma dessas palavras que constam na Bíblia, que devem ser estudadas com negligência,
elas têm um significado, ela faz parte do plano de Deus para as nossas vidas e devem ser definidas com precisão e usadas com cuidado. Então, o batismo do Espírito significa que pertence ao corpo de Cristo. O batismo, ele é definitivo, a plenitude que nós recebemos, ela se repete a cada dia. Isso depende da nossa busca, depende da ação também do Espírito Santo, mas nós procuramos nos encher do Espírito Santo. A palavra de Deus fala sobre isso. O batismo, ele é definitivo. O batismo, ele envolve todos os demais cristãos. Todos os cristãos receberam o Espírito Santo, se identificaram com Cristo, se identificaram, receberam o Espírito Santo para ter a orientação de Deus. Então trata-se de duas experiências distintas e que não devem ser confundidas. Batizar, receber o Espírito Santo, ou então estar cheios do Espírito Santo, são ações diferentes, em tempos diferentes. Lembrando que o batismo ou o receber o Espírito Santo, ele acontece, ou aconteceu apenas uma vez. Já enchermos do Espírito pode ser algo diário, pode ser algo temporário, depende muito da nossa busca, da nossa comunhão com Deus, da nossa vivência espiritual, da nossa intimidade com Deus, da nossa ação, da nossa leitura bíblica, da nossa adoração. Então, vários aspectos. Então, terceira ação, o Espírito encheu aquelas pessoas. E a quarta e última ação do Espírito Santo, o Espírito falou. O Espírito Santo falou. É importante observar que os cristãos, eles estavam louvando a Deus, eles não estavam pregando o Evangelho, o que significa que usaram línguas conhecidas e não línguas chamadas como estranhas. Lucas cita 15 lugares diferentes e afirma claramente que os cristãos desses lugares, eles ouviram Pedro e os outros declararem as obras maravilhosas de Deus em suas línguas. Então eles podiam compreender a declaração dos cristãos em suas próprias línguas. O termo traduzido aí por língua em Atos 2, 6 e 8 é dialectos, ou seja, se refere à linguagem ou ao dialeto usado de um país ou de uma região. Quando estávamos viajando, estávamos lá no sul, uma pessoa chegou e perguntou qual a sua graça. Esse fica, qual a sua graça? Aqui em Goiânia a gente não tem essa linguagem de perguntar qual o seu nome. Então lá, qual a sua graça? E olha, é questão de regiões. Então lá ele falava não apenas nos dialetos, mas também nas línguas de outros países. Então eles faziam isso. A menos que as escrituras elas indiquem ao contrário, nós devemos supor e entender que outras menções falando em outras línguas têm ações semelhantes. Então os cristãos ali estavam louvando a Deus no Espírito, em línguas conhecidas por aqueles que estavam ouvindo. Mas por que será que Deus fez isso? Em primeiro lugar, Pentecostes foi uma inversão do julgamento na Torre de Babel, quando Deus confundiu a língua dos homens. Olha que interessante, um autor, Werbs, ele mostra esse contraste aqui entre a Torre de Babel e o dia de Pentecostes. Então ele fala, o julgamento de Deus em Babel dispersou o povo, mas sua bênção em Pentecostes uniu os cristãos no Espírito. Em Babel as pessoas não conseguiam entender-se, mas em Pentecostes ouviram e compreenderam o louvor a Deus. A Torre de Babel foi criada para exaltar o homem e celebrar seu nome, mas Pentecostes trouxe louvores a Deus. A construção da Torre de Babel foi uma rebelião, mas Pentecostes foi um ministério de submissão humilde a Deus. Então um contraste muito grande quando você vê a questão das línguas ali na Torre de Babel, quando você vê a questão da língua ali no dia do Pentecostes. Qual o contraste? Quanto tem um contraste, quão Deus é maravilhoso ao nos unir e a unir aquelas pessoas ali através de línguas diferentes. Então, outro motivo também para o dom de línguas, que ele foi tornado ali o evangelho conhecido em todo o mundo. Deus deseja falar a todas as pessoas, ele deseja falar
a todo mundo. Então a mensagem de Cristo precisa ser transmitida. A evangelização, ela é um ponto muito forte no livro de Atos. O Espírito de Cristo é o espírito de missões, dizia Henry Martin. E quanto mais nos aproximamos dele, mais intensamente missionários devemos nos tornar. Então, quanto mais estamos cheios do Espírito Santo, mais missionários, mais esse amor por evangelizar, mais esse amor de estar próximo de Deus, de ter comunhão uns com os outros, ele deve ser intenso. E ao que parece ali, o som do vento atraiu pessoas para se reunir, mas foi o louvor dos cristãos que prendeu a atenção das pessoas. O louvor dos cristãos foi quem chamou algo diferente, chamou aquelas pessoas, porque os cristãos estavam contando maravilhas que Deus estava fazendo. E obviamente, alguns ali acusaram deles estarem embriagados, mas outros se mostraram sinceramente interessados em ouvir o que o Espírito de Deus falava através deles. É interessante que os escarnecedores tinham acusado os cristãos de embriaguez, pois o vinho ali ele é associado ao Espírito Santo. Paulo faz um contraste entre os dois. Quando o homem está cheio de bebida forte, perde o controle de si mesmo e acaba se envergonhando. Mas quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela tem domínio próprio, ela glorifica a Deus. Então a bebida forte pode trazer uma alegria passageira, mas o Espírito oferece satisfação profunda e alegria. Então, meus irmãos, que nós possamos, nesse domingo, ter compreendido as ações do Espírito Santo ali no dia do Pentecostes. Ele veio, ele batizou, ele encheu aquele povo e ele falou àquele povo, ele falou às pessoas perdidas, ele falou ao coração dos crentes também. Que Deus esteja nos abençoando, que nós possamos nesses domingos que estamos estudando Atos, buscar a essência que a igreja primitiva tinha e usarmos na nossa igreja, na nossa vida, no nosso lar, no nosso dia a dia, para sermos edificados, para obedecermos a Deus através da ação do Espírito Santo e buscar estarmos cheios do Espírito Santo. Que Deus esteja abençoando a sua vida, esteja abençoando o seu lar. Infelizmente, hoje nós não teremos o culto presencial. Para aqueles que não sabem, o Tiago, meu irmão, ele é quem cuida da transmissão. Então ele pegou o Covid, graças a Deus está tudo bem, está dentro de um quadro clinicamente bem, mas nós tivemos contato com eles, temos também que nos precaver, então não será possível nos reunir neste domingo e provavelmente talvez no outro. Nós vamos informando aos irmãos, mas à noite nós teremos o nosso culto online. Participe, é muito importante. Eu estava conversando com um colega de serviço e ele perguntando assim: Rodrigo, mas assim, é diferente, né? Eu falei, mas você já foi... Perguntei para ele, eu sabia que ele não gosta de futebol, né? Então fiz a pergunta, você gosta de corrida? Ele falou, gosto muito. Você já foi no autódromo? Fui. Como é que é a emoção lá? Espetacular. E quando a corrida passa na televisão, você nem assiste? Não, eu assisto, eu gosto muito. Não tem aquele mesmo calor, aquela mesma empolgação, mas é muito bom. Assim também é a nossa participação como igreja. Quando estamos juntos, é algo incomparável. Mas quando estamos online, participando do culto, também nós sentimos a presença de Deus, sentimos o amor uns pelos outros, nos sentimos unidos nesse propósito tão grande, principalmente nesse tempo. Nós não sabemos quanto tempo vai durar, e se ficarmos isolados, reunidos em pequenos grupos, sem ter comunhão uns com os outros, a igreja vai acabar enfraquecendo. Não se esqueçam disso, ela vai acabar enfraquecendo. Então que sejamos cheios do Espírito Santo, tenhamos comunhão, como tivemos agora, que tenhamos comunhão à noite, nas devocionais que recebemos todos os dias de manhã, todos os dias à noite. A igreja está sendo alimentada. Busque o seu alimento, não vai num restaurante
olhar. Ninguém entra no restaurante, fica olhando o cardápio, fica olhando a comida, mas não experimenta. Você foi num restaurante, se alimente. Você veio à igreja, ainda que uma igreja virtual, participe, se alimente da palavra, se alimente do alimento espiritual que está sendo oferecido para você todos os dias. Que Deus esteja abençoando o seu domingo, esteja abençoando o seu lar. Se cuide. Novamente repito, se cuidem, se cuidem. Essa doença, ela alastra muito fácil, então que nós possamos orar uns pelos outros. Tiago, que Deus esteja te abençoando. Minha sogra também, que Deus esteja te abençoando. E o Dene, e aqueles outros também, muitas pessoas que estão com Covid, que Deus esteja com vocês. Irmã Lígia, seu marido, que Deus esteja abençoando, guardando e dando força para que vocês possam passar por isso e testemunhar no amor de Deus. E lembremos sempre daqueles dos quais o propósito de Deus foi diferente na vida deles e que as famílias ficaram enlutadas. Vamos sempre lembrar de orar uns pelos outros. Um ótimo domingo, fiquem com Deus até no culto da noite às 19 horas. Um abraço.